Um dia mais do que especial para a Editora Foco, porque hoje vamos receber aqui o delegado de Polícia Federal, autor, professor e tutor das turmas da Academia Nacional de Polícia, mestre em Ciências das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória, pós-graduado em Direito Penal pelo Centro de Atualização em Direito, o CAD, em parceria com a Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, e autor de obras jurídicas que lança pela editora Foco o já esgotado, várias tiragens, Direito Processual Penal. Então, estou aguardando aqui Cristiano Campidelli para me contar um pouco sobre essa obra que chegou de uma forma assustadora, porque, obviamente, o mercado... Opa, dele está aqui, só chamar, bora! Já ao vivo. O mercado, obviamente, já tem grandes nomes do direito e ele chegou tomando um espaço incrível. Olá, Ana, quanto tempo? Tudo bem? Estou aguardando o professor Cristiano Campidelli chegar por aqui. Você que acompanha ao vivo, você que acompanha em reprise, não tem problema. Saiba que lá no site da Editora Foco você consegue baixar a degustação do livro, que tem o sumário e as primeiras linhas de cada um dos capítulos. É uma forma muito bacana de você conhecer a obra do autor e, nesse caso, conhecer o trabalho do professor Cristiano Campidelli, que escreve de maneira leve, direta, olha ele aí, didática, porque além de ser tudo isso que eu falei para vocês, Cristiano Campidelli também roda o Brasil com o Supremo TV, fazendo... A gente fica mais... Olha aí! Fala, meu amigo, bom dia! Bom dia, meu amigo. Bom dia para você e para todos que estão conosco aqui. É um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso, Camp. Obrigado por ter escolhido a Editora Foco para esse novo projeto da sua vida. E estamos aqui, seguramente, celebrando um livro que chegou ocupando uma lacuna que a gente nem sabia que existia, né? Exatamente, meu amigo. E eu acho que isso é fundamental a gente registrar, né? Que este livro ele vem para ocupar um espaço muito necessário e Sim. que a doutrina não estava atendendo a um público, né? Eu acho que a gente vem satisfazer aí o desejo de muita gente com essa obra. Verdade. Ô, Camp, e conta pra gente aqui, como é que foi a ideia de escrever essa obra, assim, uma obra de coragem? Eu dizia aqui que existem autores consagrados, você para passar no concurso de delegado de Polícia Federal, seguramente se pautou por esses consagrados. Como é que foi escrever essa obra com essa visão de incerteza? Bom, eu vou me meter, né, entre aspas, né, nesse mercado que já é dominado por grandes nomes. Como é que foi isso? Eu acho muito boa essa pergunta, Léo, porque ela traz uma dose muito grande de realidade, de verdade. Ah, Eu sou professor desde o ano de 2003, comecei na graduação e passei por três faculdades. Eu dei aula na Faculdade de Direito em João Molevade, inclusive onde eu me formei. Depois eu lecionei na Faculdade de Direito de Campos, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso, e por fim, eu lecionei na FADVALE, a Faculdade de Direito lá do Vale do Rio Doce, em Olha, Governador Valadares. sim. Então, eu tenho uma experiência muito boa, né? Muito aproximada com a graduação, sala de aula, aluno, dúvidas, incertezas, insegurança para o futuro. E em 2017, eu dei uma guinada na minha carreira docente, começando a lecionar no Supremo TV. Sim. E aí, lecionando direito processual penal em alta performance, preparando alunos não só para a OAB, mas para concursos públicos, e com uma pegada assim, muito forte para delegado de polícia. Então, Sim. eu trouxe essa experiência aí de 8 anos para esse livro. E a ideia desse livro é atender justamente a um público não só na graduação, não só na preparação para o concurso público, mas também na preparação para a OAB e na preparação e na, digamos assim, daqueles já profissionais que querem dar uma repaginada, que querem dar uma atualizada. Então, esse livro vem atender muito a esse público que tinha uma grande lacuna. E qual é essa lacuna? Eu vou explicar para você e para
todas e todos que estão nos assistindo. O que eu percebi é que, para uma boa preparação, quer seja na graduação, quer seja na preparação para concurso, é preciso que você assista boas aulas, que você leia a doutrina, que você escreva o seu próprio caderno e que você faça exercícios praticando, né? Provas passadas, questões. E é por isso que a Foco tem um grande sucesso, né? Com os seus livros do como passar, né? Como passar no AB, como passar para notário, enfim. Você precisa, então, dessas 4 coisas. Assistir boas aulas, ler doutrina, escrever o próprio caderno e praticar fazendo exercícios. E qual é a lacuna? Nós temos um público muito grande de pessoas que não conseguem ler uma doutrina completa. E muitas vezes tem alguma dificuldade em escrever o próprio caderno. Então, esse livro aqui, ele vem atender a essas pessoas. Por quê? Porque aqui nós temos o de mais importante da doutrina, o de mais importante da jurisprudência, e ainda questões comentadas em 350 páginas de doutrina, jurisprudência, questões comentadas. O que é isso, Léo? A pessoa, ela não consegue, muita gente não consegue ler o Renato Brasileiro, né? Eu tenho ele aqui, é um dos meus livros de cabeceira, né? O Renato Grande Brasileiro. autor, grande autor. Vou pegar ele aqui para o pessoal ver, tá? Para provar aqui que eu não estou mentindo. Então tá aqui o Renato, 2.000 páginas, sabe? Nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo consegue ler o Renato, tá? Então, o que eu pensei, Léo? Eu pensei o seguinte, olha, e jogando com muita clareza com todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu leio o Renato Brasileiro, eu leio o Renato Marcão, eu leio o Nestor Távora, eu leio o Gustavo Henrique Badaró, enfim, eu leio toda uma gama de doutrinadores para poder produzir as minhas aulas e eu peguei tudo isso que eu faço, toda essa leitura de doutrina, todo esse acompanhamento de jurisprudência, todo esse acompanhamento de alteração legislativa, as provas de concursos para as quais a gente prepara os nossos alunos, depois a gente corrige essas provas. Eu peguei tudo isso e condensei aqui em 350 páginas. Para quê? Para isso aqui ser uma fonte segura de consulta para quem está na graduação, para quem está na pós-graduação, para quem está preparando para a OAB ou para concurso público, para quem já é advogado, ou já é delegado, já é promotor, já é juiz, uma fonte segura de consulta para essas pessoas poderem vir aqui e, numa leitura leve, tranquila, clara, objetiva, elas poderem obter as informações que elas precisam. E eu vou usar dizer uma coisa, Léo. Eu penso que todos os profissionais que querem conhecer o processo penal, eles teriam que ter um combo, sabe? Se o cara puder ter esse combo aqui, por exemplo, né? Ou seja, um livro de doutrina de cabeceira, que é o Renato Brasileiro, que eu uso, assim como vários outros doutrinadores que eu tenho aqui na minha casa. Se tiver um livro desse para uma consulta mais verticalizada, beleza. Mas você tem que ter o livro do Campidelli. Para quê? Porque aquela papirada que você faz, que você, estudando aqui 2 semanas, você consegue fazer um overview de todo o direito processual penal. Então, eu acho que essa é a grande proposta do livro, é que ele permita esse overview aos nossos leitores em 2 semanas, em 3 semanas, de uma forma leve, de uma forma tranquila, que ele vai conseguir vencer o livro, e ele vai conseguir se atualizar, e ele vai conseguir se preparar bem para o concurso público dele, para a prova da graduação, para ele poder dar uma atualizada para a pós-graduação e até mesmo para a sua vida profissional. Por quê? Porque o livro ele te dá a informação de uma forma clara, objetiva, mas ele te dá as fontes de onde as coisas foram retiradas. Exatamente. Qual foi o julgado?
Né? Quem é o doutrinador que falou isso? E aí, se você precisa verticalizar, aí você busca lá no inteiro teor do acórdão. Exatamente. Então, essa é a ideia, sabe? E Ocupar. olha, quando você fala disso, desse dinamismo da obra, que em 365 páginas fala disso tudo, eu queria exemplificar, se você me permitir aqui, lendo a página 195, Jurisdição e Competência Processual Penal, que não cai em concurso, não, despenca. E prova também da OAB, enfim. Aí você vai falando assim: quanto à competência para processar e julgar o crime de estelionato, houve significativa alteração legislativa com a inclusão do parágrafo 4º do artigo 70 do CPP, segundo o qual, nos crimes de estelionato, quando praticados mediante depósito, far-se-á pela prevenção, incluído pela Lei 14.155 de 2021. Então já traz aí uma ponte histórica, porque tem muito concurso cretino que fala assim: o crime praticado em 2020, amigão, 2020 não estava ainda, mas em 2021 estava. Então, restaram superadas as súmulas 521 do STF e 244 do STJ, que estabeleciam como de foro competente para processar e julgar o crime de estelionato praticado mediante emissão de cheques sem provisão de fundos o local em que se deu a recusa do pagamento pelo sacado. A nova regra, então assim, não deixa margem. O cara, não é que ele não está a pé, ele está mais do que não está a pé. Você fala com muita propriedade de ter uma obra onde você pode verticalizar o seu conteúdo se você tiver tempo e necessidade de verticalizar o seu conteúdo. Tá numa advocacia pesada, o livro traz sim boa orientação, mas se você quiser tese, aí tem que procurar de fato muita obra. Mas não foi isso que você se propôs, né, Camp? A ideia aqui é ser dinâmico e atender primordialmente esse público que você definiu, né? Exatamente. E eu vou, se você me permitir, eu vou pegar um gancho na sua fala, que você falou assim, jurisdição e competência não cai em prova, despenca, né? Despenca. E aí, meu amigo, eu tenho na nossa preparação, e aqui eu quero fazer um corte para delegado de Polícia Federal, a título de exemplo, tá? E serve para outros concursos também. Eu tenho na nossa preparação que a gente faz uma pergunta para os nossos alunos, que é a seguinte: qual é a importância do processo penal para a sua aprovação? E aí, fazendo um corte para o delegado federal, a gente tem 120 questões objetivas, ou seja, 120 pontos da prova objetiva, né? Em 120 questões que você vai marcar certo ou errado. E aí, preparando os nossos alunos, eu revisitei as provas de 2018 e de 2021. E até eu fiquei surpreso com a quantidade absurda de questões que você responde com os conhecimentos do direito processual penal. Para Sim. você ter uma ideia, em 2018, das 120 questões objetivas, 36 eram respondíveis com conhecimento do processo penal. E em 2020, Nossa. 32. Olha É um só, volume muito grande. é absurdo. Então, o que é a ideia desse livro? Vamos supor, hoje, 1º de julho de 2025, a prova para delegado de Polícia Federal é dia 27. Então, olha a importância disso. Um aluno, um estudante, um concursando, né, ou concurseiro que esteja se preparando para delegado federal, ele levaria um ano, fácil, Sim, lendo o Renato Brasileiro. Só que ele tem seguramente. N matérias. Ele tem N matérias. Agora, a pessoa que entrar agora no site da Foco, usar o cupom de desconto Campideli, Ah, não tem desconto não. Qual que é? 25%. Ele vai sair Não. do livro por Qual que é o cupom, 108. Campidelli? Quem te deu esse cupom? Rapaz, foi um amigo meu aí, tal, que manda na Foco, que me deu esse cupom. Então, olha só, o livro que o preço dele chega a 171, usando o cupom Campideli, digita lá o Campideli, né, o cupom e manda aplicar, dá 25% de desconto. Sai 128,25 o livro, mais o frete, né? Sim, Se ele comprar acima de R$ 190, o frete é grátis. Mas se ele comprar só o livro, ele vai pagar 128,25 nesse livrinho aqui. sim. Mas o frete, que não é nada Nada que vai exorbitante. ser impeditivo, não. E aí, Sim. olha, 128,25, você vai numa boate, você vai tomar 3, 4 long neck e você perdeu esse dinheiro. Esse livro aqui, que o cara que entrar hoje e comprar, ele vai chegar muito rápido. O livro está chegando muito rápido na casa das pessoas. Ele ainda vai ter tempo
de ler esse livro inteiro para a prova de Para a delegado, prova de delegado. para responder algo em torno aí de 30, 32, 33 questões da prova dele. Sim. E isso pode ser o diferencial dele ir ou não, dele ter ou não a sua prova discursiva corrigida, dele Exatamente. estar ou não dentro do número de vagas lá na frente. Mudar Então, de vida, né, Camp? Mudar de vida. e eu acho, É a diferença de estar do lado de cá ou do lado de lá da porteira. pois é, e eu acho que quem quiser ver a minha história, tem no YouTube lá, digita lá a história de um delegado federal e bota Cristiano Campidelli, tem um vídeo de 30 minutos contando a minha história. Mas, em resumo, a aprovação no concurso te dá a dignidade, te dá a possibilidade de você prover uma vida digna para você e para as pessoas que você ama. Porque, Léo, quando eu fui para a PF, eu já era concursado da Caixa Econômica Federal, que foi um grande divisor de águas na minha vida. Né? Eu saí de uma situação financeira bem difícil e fui trabalhar na Caixa Econômica Federal, tendo salário, 13º, participação de lucro, auxílio saúde, auxílio alimentação. Então, a minha vida deu uma guinada. Né? Eu passei a ter plano de saúde, inclusive odontológico. Então, assim, a vida deu uma guinada. E quando eu fui para a PF, Léo, eu fui para a PF ganhando 10 vezes mais o que eu ganhava na Caixa. Nossa. Então, eu desejo isso para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo aqui e que também estão buscando realizar o seu sonho. Eu desejo isso para essas pessoas. Eu quero que as pessoas também possam alcançar seus objetivos e realizar os seus sonhos. Eu acho que quando a gente recebe o feedback de um aluno e fala, como eu recebi há pouco tempo, Léo, em 2022 e 2023, eu tive a felicidade de, no hora H do Supremo, lá em São Paulo, eu dar as duas questões discursivas seguidas, 2 anos seguidos. Isso, assim, é uma felicidade, porque a gente estuda muito e tenta analisar as bancas para a gente dar esse Analisar as bancas, né? né? E aí, obviamente, essa experiência vem para aqui. Claro, tá aqui, tá tudo isso aqui. Então, eu recebi um feedback de uma aluna que ela falou assim, professor, quando eu abri a prova, e uma aluna delegada da Polícia Civil de São Paulo, ela disse o seguinte, quando eu abri a prova, que eu vi a questão discursiva, eu dei um sorriso, eu lembrei de você e eu fiz a questão discursiva primeiro. Isso é muito Porque gratificante. tava tudo quente na cabeça, tava tudo fresco. E aí ela fala, e aí eu passei na objetiva ali no limite, na nota de corte, mas eu me catapultei para dentro do número de vagas graças à questão discursiva que você deu no hora H. Então, isso não tem preço para nós, professores. Isso não tem preço. E o que eu busco aqui é dar a minha contribuição para que outras pessoas também possam ter essa felicidade, também possam catapultar a sua vida profissional, também possam alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos de aprovação ou de conclusão do curso superior ou de passar no AB, enfim, o que a gente quer dando aula, escrevendo livro, é propiciar para que outras pessoas possam chegar aonde a gente chegou também. E receber o feedback dos nossos alunos e agora, se Deus quiser, dos nossos leitores, isso não tem preço, não tem dinheiro que pague isso. É. Isso é algo que nos realiza assim profundamente. Ô, Camp, isso que você falou é muito profundo, cara, porque eu vejo gerações cada vez mais perdidas, desesperançosas, viciadas em dopamina falsa, que não acredita que com esforço próprio conseguem mudar a vida, né? E assim, a vida é feita de sacrifício. Meu avô era professor de matemática, ele falava que matemática é questão de assento. Ou seja, senta a bunda e estuda, irmão. E é pura verdade. E você está dando depoimento de transformação. A pessoa que entender isso aqui como um passaporte, não como um livro, que devorar isso aqui, cara, a vida está aí para ela. Agora, eu quero pivotar um pouco a nossa conversa, porque assim, você, na sua atuação enquanto delegado de Polícia Federal, se depara com inúmeros temas que, obviamente, te ajudaram a escrever e a trazer os pontos que você levantou e a forma como você levantou.
Eu queria que você destacasse um ponto no livro que você fala, cara, para minha atuação profissional como delegado, ter o livro com esse conteúdo é essencial. Claro, todos são, mas queria que você desse essa luz também para o cara que pode comprar para ter como manual de apoio ao exercício da profissão, né? Cara, eu consigo falar para você vários pontos, mas eu vou pegar um Imaginei. que na segunda-feira passada eu gravei 6 episódios para um streaming gigantesco no Brasil, Tá. para uma série que vai falar da investigação Brumadinho, que eu tive a honra de ser o responsável por concluir, né? Eu fiz parte da força-tarefa e tive a honra de ser o delegado que relatou o inquérito do caso Brumadinho, indiciando 19 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas, né? Chegando bem alto na escala da hierarquia de 2 grandes empresas multinacionais. E aí o livro ele traz, por exemplo, na parte de jurisdição e competência, né? Quando a gente trata da competência da Justiça Federal, a gente fala aqui no livro sobre a questão do crime de uso de documento falso, né? E a gente cita, por exemplo, a súmula 546 no livro, que está aqui na página 180, né? Que no crime de uso de documento falso, por força de edição da súmula 546 do STJ, terá sua competência firmada pela natureza da entidade ou órgão perante o qual o documento foi apresentado. Então, por que eu estou citando isso aqui? Porque no caso de Brumadinho, a gente teve a apresentação de um relatório falso perante o antigo DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, atual ANM, Agência Nacional de Mineração. E nós tivemos ao todo 3 declarações de condição de estabilidade falsas apresentadas ao DNPM. Acredito. E isso, esse crime, né? Então, é um crime de competência da Justiça Federal, né, por força do artigo 109, inciso 4 da Constituição, e por força da súmula 546 do STJ. E a gente fala logo na mesma página que, havendo conexão ou continência de crime federal com crime estadual, prevalecerá a competência da Justiça Federal. A gente cita aqui a 122 do STJ. E olha que interessante. A Polícia Federal teve um embate com o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, porque eles insistiam que a competência era estadual. E nos 2 relatórios que a PF fez, eu participei dos 2 relatórios, o primeiro em conjunto com o colega doutor Luiz Augusto e o segundo relatando sozinho, nos 2 relatórios a conclusão da Polícia Federal foi de que os crimes eram de competência da Justiça Federal. Federal. Houve esse embate e, ao final, quem você acha que ganhou o embate, meu amigo? Quem você acha que o Supremo Tribunal Federal, a quem você acha que ele deu razão? Federal. Competência da Justiça Federal, tese sustentada pela Polícia Federal, neste caso, representada por seu amigo aqui que vos fala. Então, olha que interessante. A gente traz aqui uma experiência de um caso de repercussão mundial, cuja competência foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em que a tese da Polícia Federal, um relatório subscrito pelo professor Campidelli, né, pelo delegado Campidelli lá, né, Delegado. numa tese subscrita por mim, o Supremo acabou dando razão à Polícia Federal. Então, este é um dos tópicos dos vários tópicos que estão aqui. Agora eu vou te dar um outro caso. Olha que interessante, meu amigo. A gente tem uma discussão no fla-flu da política, né? No fla-flu da política que a gente tem no Brasil hoje, nessa polarização, a gente tem uma discussão sobre o Supremo pode prender parlamentar? Como é que fica a imunidade absoluta? Então eu dedico uma parte muito grande, muito importante do livro, justamente falando da imunidade parlamentar, a imunidade absoluta e a imunidade relativa. E no livro a gente traz, olha que interessante, a gente traz casos anteriores em que parlamentares federais foram presos. E aí eu cito a questão de senador da República preso, a questão de deputado federal preso. Então, até nisso, né? Até em questões hoje que a sociedade discute, às vezes sem muito fundamento, a gente traz isso no livro. Então, se você, né, que está nesse fla-flu aí, quer buscar fundamento, o livro te dá esse fundamento. Ele traz aqui, ó,
hipóteses de prisões de parlamentares por força de decisões do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, né, com o perfil do professor Campidelli, muitas vezes com críticas ácidas, né? É um estilo Necessárias. O mundo necessário. também não é um algodão doce, a gente tem que saber ouvir o que não nos agrada, né? Exatamente. Então, muitas vezes eu faço críticas ácidas. É isso, né? É a liberdade do autor, né, de poder criticar quando tem que criticar. E um outro ponto aí, só para encerrar essa pergunta aí que você fez, tem uma questão que é muito cara para nós da polícia, que é a questão do Ministério Público. Na Constituição não ter nada que fala que ele pode investigar. Na lei orgânica dele não tem nada que ele pode investigar criminalmente, mas o Supremo diz que ele pode investigar. Então eu dedico também um item específico a isso, falando, né, que a investigação das infrações penais ela deve ser por força constitucional da Polícia Judiciária, das polícias estaduais, das polícias civis, ou da Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União. Mas o Supremo, que tem direito de errar por último, né, ele fala que o Ministério pode investigar. Né? Ele fala isso. E aí eu abordo a questão da investigação defensiva. Olha, então, inteligentemente, né, em razão do MP poder investigar, né, segundo o Supremo, da paridade de armas, a OAB também fez lá a sua norma falando da investigação defensiva. E aí eu cito investigação defensiva. Então, acaba que o livro, ele, muito além de ser um instrumento de aprovação em concursos públicos e na OAB, muito além de ser um instrumento de auxílio para o aluno na graduação, ou seja, um instrumento de formação, muito além de ser um instrumento em que o profissional do direito ele vai se atualizar, ou seja, um instrumento de atualização, ele é também um instrumento de informação. Informação. Acaba trazendo aqui, né, informação sobre uma série de assuntos relevantes que interessam a muita gente. Então, assim, dá muito orgulho, sabe, Léo? Dá muito orgulho de, junto de vocês, a gente estar proporcionando para a sociedade brasileira um repositório de informações rápidas, ou seja, um repositório de informações confiáveis e que você consegue acessar e ler de uma forma rápida. Ou seja, você, com uma sentada ali de 2, 3 semanas, você faz um overview em todo o direito processual penal brasileiro e entregar isso. Né? Eu falo que eu posso até chamar isso aqui é o caderno do professor Campidelli, né? Que eu tô passando aí para todo mundo. Entregar isso para os nossos alunos, entregar isso para os nossos profissionais do direito, entregar isso para os concurseiros, é um motivo de muito orgulho, de muita felicidade, porque é um livro que esgotou a primeira tiragem, é um livro que esgotou a segunda tiragem. Está indo para esgotar a terceira já? Deus quiser, estamos caminhando para isso, então uma aceitação muito grande e eu estou muito feliz e espero que muito em breve esse livro esteja dando muitos bons frutos para todos aqueles que estão acreditando no nosso trabalho, meu irmão. Assim será. O livro é irretocável. Como eu abri o nosso papo falando, ele preenche uma lacuna importantíssima do direito. E eu, cara, espero que a gente se encontre aqui muitas e muitas vezes para ficar falando das atualizações que o direito processual penal sofre e para que você nos traga novidades que ajudem tanto ao concurseiro quanto esse advogado que pode ter nele um guia ali para balizar a profissão. Então, cara, posso só desejar todo o sucesso do mundo para você, de coração, e lhe transferir as palavras finais desse nosso encontro maravilhoso. Bom, meu irmão, eu acho que as palavras são de agradecimento. Eu tenho muito a agradecer a vocês da Foco por me darem essa oportunidade, por acreditarem nesse trabalho, estarem junto comigo. E tenho muito a agradecer também aos colegas lá do Supremo TV que abraçaram isso, o Bruno Zampier, que é o meu abridor de portas, né? É quem prefacia a obra e ele conseguiu escrever o prefácio mais lindo que eu já li. É Então, verdade. muito. Ele parou tudo que ele estava fazendo para fazer esse prefácio. Então, meu amigo Bruno Zampier, minha gratidão eterna a você por tudo que você fez por mim.
Agradecer aos nossos alunos, aos nossos leitores, aos nossos colegas de trabalho, aos profissionais do direito, por tamanha confiança. Enfim, eu acho que é agradecimento, sabe? As palavras são de agradecimento e de esperança. Esperança que os nossos alunos e os nossos leitores eles possam alcançar o seu lugar ao sol, que eles possam alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos e que eles possam voar alto e brilhar, porque afinal de contas, né, para a gente brilhar, a gente não precisa apagar a luz de ninguém, porque Tem um sol para cada um. há um céu de possibilidades. É isso. Não foi combinado, mas eu tinha separado esse finalzinho para a gente encerrar esse nosso papo assim, abre aspas. A estrutura do livro é pensada para aprendizagem progressiva. O leitor encontrará um percurso bem delineado que parte dos fundamentos e princípios do processo penal, passa pela investigação criminal, ação penal, competências e medidas cautelares, até alcançar os temas mais avançados como recursos, provas digitais, colaboração premiada e procedimentos especiais. Esse capítulo do Bruno Zampier dá o tom da obra. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por terem nos acompanhado aqui. Fiquem todos com Deus e com saúde, Camp. Obrigado mais uma vez. Parabéns pela obra, cara. Obrigado, irmão. Sucesso. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.